Errol é um garoto que vive em um mundo de fantasia, onde todos recebem uma bênção na forma de uma classe, concedida pela deusa. Essa classe define o que eles serão quando crescerem e é revelada quando completam 10 anos. Hoje é o grande dia de Errol, que acabou de fazer 10 anos e vai receber sua classe. Seus pais e sua irmã estão ansiosos. Na perspectiva, imaginei que tipo de turma legal Errol teria. Mas ele próprio parece desinteressado com todo esse sistema. Depois do café da manhã, eles se movem rapidamente em direção à igreja, onde um padre está perto do altar, tocando em meninos menores de idade, o que parece ser uma prática comum em todos os mundos, suponho. Ele começa a dizer a cada garoto qual será sua turma, e alguns se tornam ferreiros. A irmã de Errol diz a ele que as aulas também são influenciadas pelas aulas dos seus pais, então ele provavelmente vai conseguir algo realmente incrível. Quando chega a vez de Errol, ele se aproxima do padre, enquanto todos começam a murmurar animadamente uns com os outros sobre que tipo de classe lendária esse garoto vai tirar, já que a mãe é uma maestrina da espada e o pai é um mago arquimago. O padre. Ele está animado com a oportunidade de tocar outro garoto, mas quando pressiona a testa de Errol, isso confunde, já que nada acontece. Ele finalmente olha para Errol com pena e diz a ele que ele nasceu sem ter uma posição. Alguns dias se passam e os pais de Errol tentam animá-lo, dizendo que ele não precisa se preocupar em arrumar um emprego e pode sempre morar no porão deles para sempre. Mas Errol não está realmente preocupado consigo mesmo. Ele diz à família que não está deprimido, alegando que pratica esgrima desde criança. Tem aprimorado suas habilidades todos os dias, e claro que teria sido mais fácil progredir se tivesse conseguido a classe de espadachim, mas mesmo sem ela, ele pode se destacar no mundo com base na quantidade absurda de treino duro que fez com sua mãe, que é uma força da natureza. A família dele é. Aliviado com isso, ele se afasta para ter um tempo sozinho quando ouve um barulho vindo do campo de treinamento. Lá, ele percebe 2 caras treinando, e mesmo que seus fundamentos pareçam fracos, apenas receber a classe de espadachim parece o suficiente para torná-los lutadores capazes. Eles notam Errol observando-os e perguntam por que ele está parado ali. Errol responde que ele veio aqui para treinar, o que os diverte. Eles afirmam que um cara sem pedigree jamais conseguiria lutar com um espadachim de verdade e demonstram suas habilidades se atacando com suas espadas. Errol, no entanto, não se impressiona e pergunta se eles querem lutar com ele. Os garotos acham que Errol está brincando, mas concordam em um desafio. Antes que a luta começasse, um deles perguntou a Errol se ele pelo menos tinha proteção divina. Diferente das classes. Todo mundo nasce com uma proteção divina desde nascimento, que é como uma barreira que os protege de danos, mas pode se esgotar ou ser quebrada por alguém muito mais forte. Errol confirma que ele tem a proteção, o que significa que o garoto agora pode se jogar contra ele sem medo de matá-lo. Errol, no entanto, diz a ele que não precisa de proteção divina para derrotar moleques como ele, o que enfurece garoto, que avança contra Errol e golpeia com sua espada com força. Errol desvia do ataque com facilidade, o que surpreende garoto, que começa a balançar suas espadas descontroladamente contra ele. Errol consegue bloquear e desviar de cada golpe. O garoto começa a ficar desesperado e seu amigo se joga atrás para derrubá-lo, mas ele é rápido demais e desvia a tempo. Ele percebe que, comparados à sua mãe, esses garotos não são nada perto dele, então 2 contra 1 talvez proporcionasse um confronto mais interessante. Com isso, ele corre em direção a eles e derruba um dos garotos com a empunhadura na mandíbula, enquanto o outro perde o equilíbrio ao tropeçar no amigo e cai no chão. Ambos começam a chorar sobre a injustiça, como se fossem azarados, quando de repente um garoto ruivo entra no ringue e manda os 2 idiotas calarem a boca como se estivessem em um campo de batalha. Estariam mortos há muito tempo. Errol não o reconhece. Mas o garoto ruivo parece conhecê-lo, indo direto até ele e desafiando para um duelo. Ele alega que Errol só conseguiu derrotar esses 2 caras por causa de alguma habilidade inata herdada da mãe, a maestrina da espada, mas como ele é um perdedor sem classe, jamais conseguirá se equiparar a alguém com classe e treinamento básico. O garoto ruivo finalmente revela que é filho do Capitão Evans, o líder dos guardas da aldeia. Errol de repente se lembra do capitão quando ele procurou sua mãe em busca de ajuda, mas o garoto nem de longe se parece com o homem robusto que ele viu. O garoto lamenta sobre como a mãe de Errol é sempre considerada mais forte. Mesmo que seu pai também seja um espadachim experiente, só para finalmente mostrar de qual família é melhor. Ele vai derrotar Errol em uma luta. Eles assumem suas posições, e finalmente, a partida começa. O garoto ruivo imediatamente avança no ataque, tentando acertar um golpe decisivo o mais rápido possível, mas Errol treina com a mãe há muito tempo e também tem uma defesa bem sólida.
A velocidade deles é impressionante enquanto se movimentam pelo campo de treinamento atacando um ao outro, o que deixa os dois moleques atordoados no chão. Errol percebe que, mesmo que o garoto ruivo é bem mais forte que os outros dois idiotas, está usando a raiva para lutar, o que o está deixando descuidado. Errol tenta procurar uma brecha antes de se lançar, mas o garoto ruivo está preparado para isso e usa seus golpes aéreos especiais. Errol consegue bloquear um, mas o outro o atinge no peito, derrubando-o no chão. Errol se assusta e pergunta que tipo de truque foi aquele, mas o garoto ruivo afirma: é uma habilidade que um perdedor sem importância como ele jamais aprenderia. Já se passaram alguns dias desde aquela derrota, mas uma nova chama foi acesa em Errol. Ele adentra a floresta com sua espada e começa a treinar sozinho em um manequim, e após inúmeras tentativas, finalmente consegue replicar o golpe duplo que o derrotou da última vez. Antes mesmo que ele pudesse comemorar, porém, um goblin o embosca saltando dos arbustos, mas não é páreo para ele, já que Errol se vira, liberando sua técnica de corte duplo, que derruba o goblin no chão na hora. Ele sente um frio na barriga com a técnica recém-aprendida quando, de repente, um rugido enorme ecoa das profundezas da floresta, abalando Errol por completo. Ele decide na hora voltar para o avise a vila e chame os guardas, mas ele ouve o grito de um garoto, o que o faz parar. Ele percebe que o garoto pode estar em apuros, e será tarde demais quando os guardas chegarem, então decide entrar na floresta por conta própria. Ele caminha silenciosamente por um tempo até finalmente avistar um garoto ferido, que se revela ser o mesmo rapaz ruivo que o derrotou no treino. O garoto aparenta estar completamente derrotado, sangrando por todo o corpo, enquanto ergue a espada em direção ao seu inimigo, que se revela um goblin enorme. Nem mesmo Errol já viu um de verdade, já que eles nunca se aproximam da vila. Ele se pergunta se deveria correr em busca de ajuda, pois não sabe se é forte bastante para derrotar a criatura, mas percebe que o garoto ruivo morreria com certeza se ele o abandonasse. Errol finalmente decide e se esgueira atrás do goblin, e no momento em que a criatura ia acabar com o garoto ruivo, Errol desferiu um golpe duplo poderoso que cortou o goblin, matando-o instantaneamente. O garoto ficou chocado ao ver o hobgoblin morto no chão, mas ficou ainda mais surpreso ao constatar que Errol conseguiu usar um ataque que ele apenas aprendido após anos de treinamento e o impulso da sua aula. Errol dá ao garoto um pouco de água benta para recuperação e logo em seguida, o garoto pergunta a Errol como ele conseguiu fazer aquilo, e Errol responde que seu ataque não tem nada a ver com ter uma aula. Qualquer um com habilidade, velocidade e força suficientes pode replicá-lo. Ele explica que, depois de perder para os golpes gêmeos antes, Errol analisou com atenção e praticou repetidamente para entender o básico, então agora ele consegue modular o ataque como quiser. O garoto ainda não está convencido e desafia Errol para uma partida, o que é aceito de bom grado. Eles ficam frente a frente e usam suas habilidades ao mesmo tempo. Para surpresa do garoto, Errol não só conseguiu defender o golpe, mas adicionou um terceiro, que atingiu o garoto e o derrubou. O filho do capitão ficou furioso, mas Errol explicou que não está limitado por nenhuma habilidade com restrições. Seu único limite é seu poder e sua perícia. Isso significa que ele pode adicionar quantos golpes quiser, se for bom o suficiente. O garoto se levantou e iniciou outro ataque rápido. Luta, mas, mais uma vez, ele é atingido pelo terceiro golpe, mais forte do que antes. Ele é derrubado no chão novamente, enquanto Errol sela a vitória. E ele vai embora. Inteiros 5 anos se passam desde aquele dia, e nosso herói decide partir em uma jornada para Brescia, o reino famoso por sua maestria com a espada. Tanto sua mãe quanto o Capitão Evans receberam seu treinamento em Brescia, e Errol quer ser o melhor dos melhores, assim como eles. No caminho, ele é acompanhado por alguns estranhos, 2 deles sendo espadachins de grande habilidade. Nível: o cara é da classe bárbaro, enquanto a mulher é conhecida pela classe de combate duplo. Ambos querem aprimorar suas habilidades em Brescia também, mas não conseguem se dar bem e vivem brigando. O carroceiro pede para eles se acalmarem, já que todos estão indo para o mesmo lugar, mas o homem é um machista do pior jeito e quer mandar a mulher de volta para a cozinha. Mas antes que eles possam discutir mais, o cocheiro grita para que preparem suas espadas, pois estão em apuros. Errol olha calmamente e avista uma horda de orcs, liderada por um gigante, bloqueando o caminho, sem intenção de deixá-los sair vivos. 2 das crianças no carro se assustam e pedem ao bárbaro para salvá-las. Mas a Bárbara, fiel ao nome, é um completo idiota e um covarde, que alega não querer arriscar a própria vida por outra pessoa e pula do carro antes de fugir. A mulher a segue, dizendo que cada um está por conta própria neste mundo.
O condutor do carro fica preocupado, imaginando se consegue escapar da horda com o veículo e os passageiros, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Errol desce do carro sem dizer uma palavra. E começa a se mover em direção aos monstros. O motorista o avisa para recuar e correr por sua vida, mas Errol simplesmente o ignora antes de disparar em direção ao primeiro orc e cravar a faca em seu coração. O motorista fica chocado com sua velocidade e precisão impressionantes, enquanto Errol usa teletransporte instantâneo, sumindo e reaparecendo na frente dos orcs, derrubando-os um a um. Infelizmente, ele acaba cercado por um bando de orcs para todos os lados, o que significa que ele não consegue mais usar sua habilidade de investida. Mas, para surpresa do condutor, Errol usa um truque lendário conhecido como Dança das Lâminas, onde ele gira como um louco, derrubando todo mundo de uma vez só. O carroceiro não entende como Errol consegue usar essa habilidade, já que ela é usada apenas pelos espadachins com a classe Princesa da Espada, e eles sempre são mulheres. Ele corre em direção ao líder orc, desviando-se do ataque com maestria antes de pular sobre ele e cravar sua espada profundamente no crânio do orc, matando-o instantaneamente. Ele finalmente retorna ao motorista, que está em choque, e ordena que ele continue a viagem para Brescia, enquanto uma das crianças pergunta a qual turma ele pertence. Ele simplesmente responde que não pertence a nenhuma turma, o que deixa todos chocados. Ele se lembra de como, há 5 anos, quando mostrou à mãe a nova técnica de lâminas gêmeas que aprendeu. Ela achou que estava imaginando coisas, mas quando Errol contou que está treinando para replicar qualquer habilidade que vê, ela está radiante e prometeu ensiná-lo todas as habilidades da classe Princesa da Espada. De volta ao presente, ele é acordado pelo motorista, que informa que chegaram a Brescia, a terra das espadas. Errol desce da carroça e testemunha o centro da cidade inundado por pessoas com espadas presas à cintura. Errol se vira para o motorista e pergunta se ele é um espadachim de alto nível. No início, o condutor insiste que é apenas um carroceiro, mas Errol sabe que apenas bons espadachins conseguem identificar os movimentos que ele estava executando na hora. O carroceiro admite que é da classe Cavaleiro Sagrado, o que é uma classe bem respeitável, mas se cansa de tanto lutar e prefere, às vezes, relaxar e fingir ser um motorista comum. O Cavaleiro Sagrado percebe que provavelmente é a primeira vez de Errol na cidade e diz que ele precisa encontrar uma guilda primeiro. Sem uma guilda, ele não poderá lutar em nenhum torneio, e nessa cidade, lutar e vencer os torneios é a principal forma de espadachins provarem seu valor e ganharem dinheiro. Errol responde que não se importa com o dinheiro, mas quer lutar contra o melhor espadachim que este lugar tem a oferecer. O motorista o avisa para tomar cuidado com guildas corporativas traiçoeiras, pois elas podem te consumir por inteiro, e não de um jeito bom. Com isso, o motorista volta por onde veio e parte, enquanto Errol adentra a cidade, observando as diversas pessoas anunciando suas guildas, contratando gente e espadachim se alinhando para tentar a sorte nas guildas melhores. No caminho, ele acaba esbarrando em uma loira insistente, que imediatamente se agarra a ele como se estivesse sem cabeça, dizendo que é membro de uma guilda famosa e quer que ele se junte a eles. Errol desconfia dela na hora, já que parece desesperada por membros, então ele recusa. A loira, no entanto, não o deixa em paz e continua insistindo para que ele entre na guilda repetidamente, mas Errol não é bobo e continua recusando. Ele pergunta a ela qual é a guilda mais forte por aqui. E relutantemente responde que o Gremínio Lâmina Sombria é um dos mais fortes no momento, por ter 8 espadachins de classe. Pede a elas indicações e parte imediatamente em direção ao Gremínio. É parado pelo guarda no caminho, que o direciona para a recepção para o teste. Lá, encontra uma fila enorme de jovens espadachins dispostos a tentar a sorte para entrar. A famosa guilda, que também anima Errol, que se pergunta contra que tipo de gente incrível ele teria que lutar. Mas quando chega a vez dele se registrar, a recepcionista cai na gargalhada por ele ser um perdedor sem categoria, alegando que apenas pessoas com classe de espadachim avançada podem se candidatar aos testes da guilda. Errol insiste que tem certeza de que pode passar no teste deles, mas a recepcionista se recusa. Registre-o. Contristado com isso, ele decide ir embora ao ver 3 dos espadachins de mais alto escalão entrando no salão, que são tratados como celebridades na hora. Ele não se importa muito com todo o espetáculo, e logo se volta para outras guildas, mas é rejeitado uma a uma, sob o argumento de que ele não tem uma classe. Cansado, ele retorna à cidade, tirando a carta que sua mãe lhe deu e pediu para encontrar sua antiga guilda, pois eles certamente o ajudarão a encontrar algo. Ele se pergunta se sua mãe sabia que ele teria tantos problemas, mas, de qualquer forma, ele é grato.
Antes mesmo que ele possa ler a carta, a loira se agarra a ele novamente, alegando que eles ainda estão dispostos a acolhê-lo, mas Errol recusa mais uma vez. Ela começa a implorar para que ele entre na guilda, pedindo que ele fizesse aquilo como um ato de caridade, e apontando para uma bela sede de guilde, alegando que é a dela. Isso surpreende Errol um pouco, mas a garota responde, com pouca importância, que a guilde deles, conhecida como Garras de Dragão, já foi a melhor do país por um bom tempo, mas ultimamente foi ladeira abaixo e agora são os piores. Mas ela quer trazer de volta a antiga glória. O nome Garras de Dragão, de repente, parece familiar. Ele se lembra que sua mãe certa vez falou sobre o líder do seu grupo, um espadachim que usava 2 armas, que chamou o grupo Garras de Dragão em homenagem ao seu golpe especial. Ele rapidamente tira a carta para procurar o nome, e de fato é o grupo que sua mãe mencionou. Ele decide entrar com ela, o que a deixa muito feliz, mas no momento em que entram no aposento, ele encontra um velho. Um homem embriagado, com um único braço, estava no sofá. O homem mandou Errol procurar outro lugar, já que a guilda estava fadada ao fracasso, e saiu andando. A garota, humilde, revelou que ele era seu pai, que já fora o 2º melhor espadachim da cidade, mas que, desde que perdeu o braço, nunca mais foi o mesmo. Errol, no entanto, surpreendeu a todos ao dizer que queria entrar na guilda. Isso deixou a garota radiante, e ela rapidamente elabora um contrato, que Errol preenche e devolve a ela. Ela o lê antes de perguntar por que ele deixou a coluna de turma em branco. É quando Errol responde que é porque ele não tem aula. A baixa estala os dedos e desembainha uma espada, alegando que pensou que ele poderia ser um espadachim de turma avançada, já que estava tão difícil de conquistar. Mas antes que ela pudesse dizer mais, a porta se abre e um ruivo. Uma beleza chamada Rei entra na sala. Os mais humildes correm imediatamente em sua direção, reclamando que essa idiota sem classe enganou para entrar na guilda. Isso chama a atenção de Rei, que olha para Errol, dizendo que nunca imaginou vê-lo ali. Errol se mostra confuso e pergunta como ela o conhece, e Rei demonstra surpresa, alegando que eles eram da mesma vila e treinaram juntos. Ainda não me soa familiar, mas finalmente ele percebe que o garoto ruivo com quem lutou tantas vezes não era um garoto, mas sim uma garota. Até mesmo os mais humildes conhecem a história, e perguntam a Rei se esse é o cara sem classe que a derrotou quando ela era jovem, já que sempre acharam que fosse uma lenda. Rei, no entanto, ainda está remoendo aquela derrota e desafia. Errol corre para o confronto na hora. A luta começa e Rei usa o ataque de lâminas gêmeas imediatamente, o que Errol pensa que pode revidar, mas, para sua surpresa, os golpes dela atravessam os dele e o atingem em cheio no peito. Isso deixa confuso, mas Rei revela que possui a classe de espadachim poderoso, o que lhe permite usar uma espada 5 vezes mais pesada que uma espada comum. Isso significa que ela tem 5 vezes mais força em cada golpe de espada. Errol se impressiona com o fato de ela ter mantido sua velocidade mesmo usando uma espada mais pesada, mas essa velocidade não se compara dele. Na próxima investida dela, ele cria uma imagem residual, que distrai Rei enquanto ele aparece atrás dela e a atinge pelas costas. Rei se sente confusa e tenta de novo, mas o resultado é o mesmo. Ela não consegue acreditar que Errol está usando uma técnica que só é usada pelos espadachins de nível mais avançado, enquanto Errol percebe que ela é muito resistente para ser derrubada com seus ataques normais. Rei também sabe disso e tenta encerrar a luta com golpes pesados, mas Errol usa o contra-ataque característico da mãe, que derruba Rei de joelhos e encerra a luta. Do nada. Nesse instante, a postura da humilde muda completamente e ela o recebe de volta à guilda, informando que eles estão afogados em dívidas. Para sair dessa, terão que entrar nos torneios e lutar em trios contra outras guildas que terão todos os 5 membros em suas equipes. Errol, por outro lado, fica empolgado com a perspectiva de lutar contra. Enfrentou oponentes difíceis e está ansioso para aprimorar ainda mais suas habilidades. Na manhã seguinte, Errol acorda em seu próprio quarto, em uma cama nova que agora é dele. Leva um tempo para ele processar tudo o que aconteceu desde que chegou ali. Agora, ele faz parte da mesma guilda lendária em que sua mãe trabalhou, o que é um grande acontecimento para ele. Então, ele decide não decepcioná-la e fazer com que essa guilda volte a ser grandiosa. Ele se arruma e entra na sala de estar, onde Lovely e Rei já estão de pé, conversando perto da lareira sobre os próximos campeonatos. Logo de cara, ela puxa Errol para a conversa, dizendo que o campeonato vai começar semana que vem. E como agora eles são 3 em vez de 2, eles também podem participar. Ela avisa Errol que vai ser bem complicado, já que será um campeonato eliminatório com confrontos individuais, mas provavelmente cada guilda terá 5 participantes. Membros que os colocarão em uma desvantagem enorme.
Então, eles terão que derrotar mais de um oponente, cada um, se quiserem sobreviver nem mesmo à primeira rodada. O mais fraco ainda é bem otimista, alegando que tudo deve estar ok já que o seu grupo já tem 2 espadachins de nível B. Então, a menos que, e até que não acabem lutando contra um espadachim de nível superior, eles devem estar equilibrados nos combates. Errol ainda está se acostumando com a ideia e pergunta o que exatamente esses níveis significam. O humilde explica que existem 5 níveis no total, sendo 2D o mais alto alcançável, entre os 20 espadachins de Brescia. Apenas 20 são considerados um nível, enquanto o nível D é o de um completo iniciante que só sabe como segurar uma espada. Ela afirma com orgulho que ela e Rei são, eles próprios, espadachins de nível B, já que Errol conseguiu derrotar Rei em um confronto direto. Isso quer dizer que ele também é um espadachim classificado como B, assim como eles. Considerando que eles têm 13 espadachins classificados como B, eles deveriam ter boas chances nas primeiras rodadas, pelo menos. Com isso, o menos importante vai para a cozinha, deixando Errol em seus pensamentos. Enquanto o rei estava saindo, ele a puxa e pergunta sobre suas habilidades como espadachim de poder. Ela ainda parece chateada com a derrota de ontem, mas responde que uma de suas habilidades é fortalecer sua barreira de mana para se proteger da maioria dos ataques mais fracos. Errol pensa sobre isso por um tempo, se perguntando como ele poderia aprender uma técnica tão valiosa, quando de repente tem uma ideia. Ele pede para Rei acertá-lo com a espada embainhada. Rei diz que não está afim, mas Errol segura a mão dela, implorando ela para fazer isso. Mas parece que Rei está entendendo tudo errado. Acha que Errol está envolvido em algo estranho, mas não é totalmente contra a ideia e diz a ele que talvez eles devam começar com algo mais comum. Errol não respeita a situação à sua frente, percebendo que ambos estão pensando diferente e esclarece que quer que ela o ataque para que ele possa aprender a usar a habilidade para fortalecer o escudo de proteção de mana dela, o que seria mais eficaz em combate. Vários atacantes, já que é mais provável ser atingido nessas situações. Ela fica chocada com isso e pergunta se ele enlouqueceu. Afinal, habilidades são concedidas apenas pela graça divina da deusa e não podem ser aprendidas. Mas Errol é ateu agora e manda ela calar a boca, já que ele já aprendeu habilidades como corte com lâminas gêmeas e transmissão instantânea. Isso a silencia. Rei desafia quem cede e decide experimentar uma vez. Eles entram no campo de treinamento, onde ela entrega a ele sua espada. Ela adverte que a espada dela é 5 vezes mais pesada que qualquer espada comum. E sem a habilidade de força bruta, Errol jamais conseguiria manejá-la. Mas Errol, mais uma vez, silencia a feminista ao agarrar sua espada, desembainhá-la e manejá-la com surpreendente graça e facilidade. Rei fica novamente sem palavras, perguntando como ele consegue fazer tudo aquilo sendo um completo amador e sem nenhuma habilidade. Errol responde que tudo que aprendeu foi por dedicação e prática diária. Ele promete alcançar o nível deles com muito trabalho e esforço. Isso toca o coração de Rei, que se desculpa pelos seus comentários antes de pegar a espada de volta e concordar com o treinamento. Mas avisando que ela não vai se conter. Errol concorda e tenta flertar, mas aquele momento já passou e a vilã lhe dá um tapa no rosto com sua espada. Um tempo depois, a subordinada aparece correndo para o campo de treinamento, ofegante e nervosa, e diz a Errol e Rei que acabou de descobrir qual guilda eles vão enfrentar e a notícia não é nada boa. Ela diz a eles que o grupo que eles têm pela frente não é outro senão os membros do renomado Sindicato Lâmina Negra, que conta com mais de 8 espadachins de nível A, liderados por Gil, conhecido por sua ferocidade. Mas os menosprezados não pretendem recuar e, com um discurso inflamado, afirmam que darão o seu melhor para derrotar seus oponentes. Ela então olha para Errol, que está caído no chão após levado para o limite por Rei durante o treino. O mais baixo pergunta se Errol morreu, mas Rei responde que eles estão apenas fazendo um treinamento especial, embora ele ache que Rei está só descarregando o estresse nela. Errol finalmente se levanta, dizendo que está com fome depois de levar tanta pancada, e quer comer alguma coisa. Uma semana se passou durante o treino e finalmente chegou o dia da competição. Pessoas de todo o país se reúnem no Coliseu, comentando sobre o jogo, enquanto Errol fica boquiaberto com o tamanho do lugar. A pequena ouve pessoas dizendo que as garras do dragão caíram e se destruíram, o que a deixa irritada, mas Rei consegue acalmá-la. Errol percebe que as pessoas também apostam aqui, colocando dinheiro em qual time vai vencer, e a pequena diz a ele que, no momento, a cotação para a luta deles é de 20-1. Errol diz que é bem impressionante, mas ele o interrompe, pedindo para ele se calar, já que isso significa que ninguém na cidade inteira acredita que eles possam vencer a guilda da Lâmina Negra.
Mas isso também pode ser uma bênção disfarçada, já que, se eles vencerem, podem embolsar uma grana considerável em apenas um combate. Rei tenta acalmá-la, mas ela já está muito envolvida, com o fogo ardendo no olhar. Ela insiste que precisam vencer essa partida, custe o que custar, porque se perderem, a guilda não existirá mais, e para garantir que fiquem super ricos depois do confronto. Ela se arriscou sozinha, usando a sede da guilda como garantia, para que, se vencerem, suas vidas mudem para sempre, e ninguém mais os trate como uma guilda decadente que já foi boa. Rei pergunta o que acontece se perderem, e a resposta humilde é que não importa mesmo, porque se eles tivessem perdido, teriam perdido tudo de qualquer forma. De repente, ela é chamada pela atenção de um cara que, para sua surpresa, era o próprio Gel, líder da guilda da Lâmina Negra. Ele começa a diminuir a importância do time, explicando que foi ele quem fez alguns contatos para garantir que o primeiro confronto fosse entre as duas guildas. Vai ser uma luta fácil para eles, e eles sabem disso. Impossível perder, e ao mesmo tempo, extinguir de vez o que restou da guilda, que já foi a melhor que existiu. Ele diz para ela não se preocupar, afinal, se ela vencer, isso significaria que ela tem a melhor guilda, mas só aconteceria se ela conseguir derrotar o espadachim arcano deles. Mas com um perdedor sem classe no time, as chances não parecem grandes. Então, ele ri da própria esperteza e deseja boa sorte antes de ir embora. Logo eles entram na arena, e Errol percebe que o próprio Gel parece não estar lutando, e se pergunta se isso aumenta suas chances de vitória. Mas Rei diz a ele que todo o time deles é classificado, então não importa, além de que a formação atual parece mais agressiva do que o normal. Por fim, chega a hora da batalha e o locutor apresenta os competidores. Pelo lado das Lâminas Negras, um garoto de cabelo verde com a classe de esgrimista é enviado para a frente. Quem declara com veemência que vai derrotar todo o time adversário. Enquanto o comentarista se surpreende ao ver que, do lado dos Dragonfangs, Errol, o espadachim sem classe, vai lutar. O garoto esgrimador parece desinteressado, já que não faria diferença quão rápido ele derrotasse um idiota sem classe, mas decide fazer isso mesmo, para depois poder enfrentar as meninas. A partida começa e, em segundos, o esgrimador avança e crava Errol no peito, pegando todos de surpresa com sua velocidade. Mas enquanto Loli se preocupa com Errol, Rei pede para ela observar com atenção, pois na verdade era apenas a sombra dele. O esgrimador parece surpreso, mas não se abala e se vira para atacar de novo, só para encontrar mais uma imagem residual. Ele percebe que a situação não vai acabar tão rápido quanto ele esperava, já que ele se vê cercado. Ele é distraído pelas imagens de Errol, mas isso não importa para ele, já que planeja usar sua velocidade para atacar todos. As imagens residuais atacam simultaneamente e o esgrimista corta todas, para então ser apunhalado pelo verdadeiro Errol, que consegue produzir 3 imagens residuais, o que supostamente é bem difícil. O esgrimista cai no chão e a luta acaba ali mesmo. Errol comenta que sua mãe costumava treinar com ele usando 5 imagens ao mesmo tempo. E essa foi a versão leve dela. O comentarista está chocado com a reação da plateia, que vibra com o candidato sem frescuras. Ele percebe que, mesmo tendo tentado a mesma técnica do garoto esgrimador, a dele não ficou tão boa, o que significa que ele teria que aprimorá-la ainda mais. No próximo confronto, Errol enfrenta um duelista que avança com uma enxurrada constante de golpes, mas Errol consegue bloquear todos antes de usar o ataque de corte duplo, para derrubá-lo. Com 2 já no chão, o próximo oponente que ele enfrenta revela-se um duelista de adaga com pegada invertida, mais cauteloso nos movimentos e que usa uma série de técnicas de artes marciais junto com sua lâmina. Mas foi inútil, já que Errol é rápido demais para ele e o deixa confuso com os rastros de imagens antes de derrubá-lo por trás. Rei e Loli ficam chocados com o acontecido. Que esse cara acabou de derrotar 3 espadachins ranqueados sem suar na camisa em tempo recorde, o que realmente enche a Lolita de esperança de finalmente vencer a partida. A próxima luta se mostra um pouco mais complicada, já que ele enfrenta um espadachim de escudo, conhecidos por serem duros. Como Errol não consegue acertar golpes críticos, ele é forçado a desviar e lentamente desgastar a proteção do oponente aos poucos. O adversário grita com ele que ele não tem como conseguir. Seja uma pessoa sem distinção social, mas Errol responde que tudo que conquistou foi por muito esforço e nada mais. O sujeito diz que esforço não o levará muito longe contra o talento. Ele avança com um golpe de escudo habilidoso, mas Errol usa uma das técnicas características da mãe dele, de previsão, antecipando os movimentos do inimigo e derrubando o escudo com um chute. Com isso, ele usa a técnica que aprendeu com seu último oponente, o cara das artes marciais, e chuta o grandalhão no estômago. Em seguida, pega o escudo e começa a avançar.
O grandalhão fica furioso e tenta atacar, mas Errol consegue a parar antes de correr para frente e usar a mesma investida com o escudo para derrubar o oponente. A galera começa a fazer um barraco e a chamá-lo de mentiroso que não é, revelando sua posição na turma. Então, os organizadores usam a identificação dele para consultar a bola de cristal e anunciam ao vivo que ele realmente não pertence a nenhuma turma. Com isso resolvido, o próximo oponente é anunciado, e parece ser diferente. Este espadachim se chama Masamune, e descobre-se que ele é de uma linhagem de samurais do leste, com uma espada curva chamada katana. Antes mesmo de Masamune desembainhar a espada, Errol sente o perigo e se prepara. Sabendo que essa luta não vai ser moleza como as outras, ele percebe que Masamune está planejando usar sua habilidade máxima, e como uma cobra está esperando para atacar, mas Errol está curioso, então ele avança, se colocando em perigo. No momento em que ele entra no alcance do espadachim, Masamune lança sua espada em direção a Errol, mas, de alguma forma, Errol é mais rápido e desaparece atrás dele. Masamune fica chocado. Mas Errol diz a ele que, sinceramente, é a pessoa mais rápida que ele já viu na cidade. Mas, infelizmente para ele, sua própria mãe era bem mais rápida, então ele está acostumado. Com isso, ele usa a habilidade suprema da Princesa da Espada, apunhalando seu inimigo várias vezes, derrotando-o. Com isso, todos ficam chocados em silêncio ao ver o suposto membro mais fraco da guilda mais fraca simplesmente despachar os membros mais fortes das guildas mais poderosas. Errol se afasta em direção a Rei e aos demais, sentindo-se satisfeito por terem ganhado dinheiro suficiente para mantê-lo. Naquela noite, quando retornaram à sede da guilda, começaram a comemoração com bebidas para todos. Errol ainda estava chocado com o fato de a novata ser velha o bastante para beber, mas ela insistiu que era uma mulher adulta. Mesmo parecendo um pouco pequena, ele ainda não acreditava que Errol, sozinho, havia derrotado 5 espadachins ranqueados da melhor guilda do país. Ela decidiu que precisava tentar conquistá-lo, pois ele era o seu bilhete para o sucesso. De pobreza e anonimato. Ela tenta pedir a mão dele em casamento, alegando que pode satisfazer todos os seus desejos. Mas Errol é um cara totalmente à parte e rejeita-a na hora, dizendo que preferiria alguém como Rei. Isso faz Rei corar na hora, e ela se levanta, dizendo para Errol parar de falar besteira. Só porque ele quer dispensá-la, mas Errol estava realmente considerando a ideia. Ele pergunta por que ela pensaria que ele estava zombando dela. E ela responde que, quando eram jovens, ele a chamou de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que qualquer um que a conheceu disse que ela não tem nada de feminina, mas Errol consegue ver 2 qualidades bem femininas bem na frente dele e discorda. Lovely percebe que Rei não faz a menor ideia do que é sua maior força e como ela poderia usá-la, então não precisa se preocupar com isso. Com isso, ela começa a massagear as pernas de Errol, alegando que ele deve estar cansado de tanta luta durante o dia e pede para ele ir encontrá-la no quarto. Rei fica imediatamente envergonhado, pedindo para ela parar de falar essas coisas estranhas, mas ela apenas sorri, dizendo que só vai dar uma relaxada nele depois de um dia exaustivo. Para sua surpresa, Errol responde que preferia uma massagem da Rei. A ideia dele de massagem era desmantelado por Rei no campo de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que Rei usa com tanta facilidade, graças à sua classe e habilidades. Lovely observa do balcão, se perguntando se Errol tem a menor ideia do que é uma massagem de verdade. O barulho constante acaba acordando o pai de Lovely, que desce para o campo de treinamento, completamente ressaca, reclamando do alvoroço. Afirmando que não precisam extravasar a frustração de perder o campeonato antes mesmo dele começar, no meio da noite. Humildão, no entanto, diz a ele que eles, na verdade, venceram a partida, que era contra a melhor guilda do momento. Isso chama a atenção dele, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter mandado seus novatos de nível B ou C como isca, mas Humildão surpreende ainda mais ao dizer que todos os oponentes foram moleza, e não só isso, mas Errol derrotou todos sozinho. Sem nenhuma ajuda. Isso tira o pai dela do torpor, que olha para Errol, machucado e contundido, se perguntando se esse garoto é realmente tão forte. Azin alega que ela fez um monte de apostas, e como Errol limpa, varrendo o time adversário. Ela acertou em cheio, e agora não só quitaram as dívidas, como também tem dinheiro suficiente para cobrir os custos operacionais. O pai dela, no entanto, não está tão otimista. Alegando que, se por acaso esse garoto for realmente tão forte, ele logo seria disputado por guildas maiores, mais influentes e com mais recursos, então ela não deveria se iludir. Ela o tranquiliza, dizendo para não se preocupar com isso, já que em breve vai se casar com Errol, o que os unirá para sempre. Errol declara que não fará nada do tipo, mas logo volta sua atenção para ela.
pai, dizendo que o Zé pode ser um perrengue daqueles, mas pelo menos ele não é um fracassado que desiste de tudo. Era uma indireta clara para o pai do Zé, que o encara com raiva, mas o Errol não pega a visão e continua dizendo que ele deveria parar de fazer drama e começar a agir mais de acordo com a idade, já que ainda tem uma mão e pode empunhar uma espada com ela. Isso irrita o pai dela. Ele o agarra imediatamente pela gola. Dizendo para ele se manter quieto sobre assuntos que ele não entende, ele diz a Errol que um espadachim que não consegue usar duas espadas é apenas um desperdício de ar. Errol insiste que discorda, já que ele mesmo é um espadachim sem classe, ainda competindo e tentando se destacar nesse mundo. Com isso, o pai dele o afasta e volta a caminhar. Lá em cima, Lo e Rei vão direto para o lado de Errol, perguntando se ele está bem. Lo se desculpa pelo comportamento do pai, ao mesmo tempo que agradece a Errol por ter se manifestado. Errol diz que, mesmo tendo perdido o braço e ficando tanto tempo para baixo, o pai dele ainda é incrivelmente forte, e é uma pena que ele se recuse a usar toda essa força e experiência. Ele pensa consigo sobre tudo que habilidades incríveis que ele poderia aprender com um espadachim de duas armas e promete a si mesmo que vai incentivar o pai de Lovely, Rod, a pegar a espada de novo. Lovely descobre a intenção dele de aprender novas habilidades e sugere que ele explore algumas masmorras perto da cidade. Errol não faz ideia do que são masmorras, então Rei explica que são cavernas subterrâneas onde monstros aparecem em grande número e o lugar todo é cheio de armadilhas. Um dos melhores lugares para aprender, sem dúvida. Novas habilidades e um upgrade com mais experiência em combate real, o que ajudaria durante a Copa dos Deuses da Espada. Errol não faz ideia do que ela está falando, então ela explica que a cidade cedia, todo ano, um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e provar que são o melhor espadachim do país. Rapidamente, ele pega um formulário e diz a Errol para preencher se ele quiser participar, mas, para seu horror, ele rasga-o bem na hora. Na frente deles. Rei está confuso e pergunta se ele não quer participar da competição, mas Errol responde que Lovely estava tentando dar um golpe nele e entrega um certificado de casamento para ele assinar. Lovely ri, alegando que estava apenas testando o terreno, mas Errol já deu fora de ser bonzinho e a imobiliza com um mata-leão para dar um susto. Na manhã seguinte, Errol acorda e encontra Lovely tentando atacá-lo, mas ele desvia e a amarra na cama antes. Estão partindo. Mais tarde, naquele dia, todos seguem juntos em direção às masmorras, onde Lovely explica que cada um pode ficar nos círculos de teletransporte, através dos quais podem se teletransportar para o nível da masmorra que desejarem, mas só podem ir para os níveis que já visitaram. Lovely afirma ter alcançado o nível 12, enquanto o Rei chegou ao 14. Errol decide na hora ir junto com o Rei para o 14º nível, mas Lovely diz que não funciona assim, e ele precisa estar fisicamente presente no nível para poder ir para lá de novo. Foi chato, já que Errol queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse desde o começo, mas a pequena Lovely o tranquiliza, dizendo que conhece um caminho bem curto que os levará para os andares mais baixos rapidamente. Eles concordam com o plano, mas Lovely tenta tirar Errol para um canto, alegando que Rei pode continuar no nível dela. 14 corre, já que Errol não precisaria de 2 guias, e começa a puxá-lo para longe. Mas Errol não é tão fácil de manipular e pede para Rei ir com eles. Eles entram no primeiro andar, onde são atacados imediatamente por 2 cavaleiros em armadura. Errol desembainha sua espada e começa a lutar com um deles, enquanto o Rei enfrenta o outro. Ele se surpreende ao notar que, mesmo com as armaduras pesadas, os cavaleiros se movem com agilidade impressionante, mas não é nada que ele não consiga lidar. Então ele usa seu impulso. Ele avança e decepa a cabeça do cavaleiro, para logo perceber que toda a armadura está vazia e é alimentada pela mana do próprio calabouço. O cavaleiro volta a se mover mesmo sem a cabeça, e Rei afirma que eles não têm fraqueza real e também não sentem dor. Então, Errol decide atacar as pernas, o que funciona perfeitamente, fazendo com que o cavaleiro mágico caia no chão. Rei também resolve o problema do seu oponente, alegando que eles logo vão se regenerar, então precisam seguir em frente. Antes de seguir em frente, Errol pergunta a Lovely qual a sua classe, e ela, bem orgulhosa, diz ser esgrimadora e promete ensiná-lo tudo o que ele quiser no pátio de treino ou no quarto, mas Errol a rejeita novamente e segue adiante. Antes de entrarem no segundo nível, porém, ouvem pedidos de socorro vindos da porta, e ao se aproximarem, encontram um homem coberto de sangue, ajoelhado no chão e implorando por ajuda. Rei sugere levá-lo para a superfície. Mas o homem se recusa, alegando que seus amigos ainda estão lá dentro e se machucaram feio com uma armadilha. Ele implora para que o ajudem a resgatar seus amigos, mas a Lovely logo vai direto ao ponto, pedindo dinheiro em troca da ajuda.
Para sua surpresa, o homem até paga uma boa quantia do dinheiro que ganhou em jogos, mas o Errol sente que algo está errado. Enquanto caminha atrás do homem, ele percebe que sempre que ele perde. Com essa condição, ele mal consegue se sentar sem água benta. Imagine voltar andando até um lugar perigoso. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação só para ele, só porque acha que isso pode render algo interessante e divertido. O homem os leva até um cômodo secreto, onde encontra um rastro de sangue e um charco no centro, com uma única moeda de ouro. A visão da moeda chama a atenção de Lovely, que vai para pegá-los. Quando um círculo de teletransporte aparece sob eles, Rei percebe que aquilo era uma armadilha, enquanto o homem sorri para eles, dizendo que foi bem pago para fazer um trabalho tão fácil. Mas, para sua surpresa, o círculo mágico teletransportou junto com os outros. Todos eles aparecem em um andar que nem mesmo o rei já viu, o que significa que fica abaixo do 14º andar, mas não há sinais de ainda há inimigos fortes por perto. O cara que fingiu estar ferido tremia de medo, gaguejando que este deveria ser o andar mais baixo da masmorra, onde o deus da espada avançado poderia ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encantada em tons de arco-íris aparece diante deles, mas Humilde se recusa a acreditar na história da classe do deus da espada, que todos achavam ser apenas uma lenda. Errol, no entanto, percebe que eles percebem a enrascada em que se metem e empurram Lovely para o chão, enquanto o deus da espada lança um golpe aéreo tão poderoso que destrói as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o deus da espada ataca Errol, que mal consegue levantar sua espada a tempo. Ele consegue bloquear o ataque, mas é jogado contra a parede, percebendo que só sobreviveu por causa do treinamento com magia de reforço. Ele pegou o golpe do rei, tentou revidar, mas o cavaleiro era incrivelmente rápido e usou todas as manobras avançadas para se esquivar. Com isso, ele sorriu, dizendo que era uma ótima chance de se testar. Isso pegou todo mundo de surpresa enquanto ele usava a mesma técnica de passo divino para diminuir a distância e continuar no ataque, acertando o cavaleiro com uma enxurrada de golpes que foram bloqueados. O cavaleiro foi forçado a recuar, mas usou uma habilidade que causou uma alteração na gravidade do ambiente, aumentando a pressão, derrubando os outros no chão. Mas Errol mantém a postura com facilidade, já tendo passado por isso antes, quando era mais jovem, treinando contra a mãe. Usava toda a força só para conseguir ficar de pé naquela época, então quando a mãe atacava, ele não conseguia fazer nada, mas agora é diferente. Ele usa a moeda de ouro para anular o ataque, o que cria uma pequena brecha. E Errol usa ao máximo o que tem disponível. Usando uma de suas habilidades mais poderosas, chamada Quebra Infinita, o cavaleiro se desfaz em pedaços após o ataque, chocando a todos presentes no aposento. Ele recupera suas forças com um pouco de água benta, e então todos saem do calabouço em segurança através do feitiço de teletransporte. De volta ao bar, Rod estava bebendo quando houve uma conversa entre três caras meio bobos, falando sobre como enganaram os recém-chegados da Patrulha do Dragão, enrascados em uma armadilha, e é muito provável que nunca mais voltem. Rod se aproxima deles e quebra a mesa com um único soco, exigindo que revelem tudo o que sabem, mas é interrompido por Jorg, que o chama de bêbado inútil. Rod percebe na hora que isso foi uma armação de Jorg, o que significa que as chances de sobrevivência da filha dela são praticamente nulas, completamente desfalecidas. Ele avança em direção a Jorg, mas é empurrado de lado como um camponês enquanto ele ajoelha-se no chão, desejando poder salvar sua filha. Mas uma voz repentina vinda da porta chama sua atenção, e ele se vira para ver Lolly. Junto com Errol e Rei, eles entram no bar. Falando sobre como estão famintos, Lolly nota seu pai e o feio Jorg, mas se surpreende quando Rod a abraça com força, agradecendo a Deus por garantir que sua filha estivesse a salvo. Rei chama Jorg para uma discussão, alegando que eles tiraram todas as informações do capanga dele, que confessou que tudo foi obra de Jorg. Tem um plano, mas, como qualquer político, ele nega lisa e simplesmente, alegando que todos são responsáveis pela própria segurança e pelos perigos, e Errol acha que faz sentido. Rod diz a Jorg que ele não vai se safar com isso, mas Jorg o trata como um bêbado acabado e sai do recinto, enquanto Errol se pergunta quais novas artimanhas terá que enfrentar. Alguns dias se passam e a Lolly recebe um pergaminho com todos os grupos preliminares do torneio. Para seu horror, ela descobre que está no mesmo grupo que o Errol, o que imediatamente destrói suas esperanças, já que ela definitivamente não tem nenhuma chance de vencer as eliminatórias e representar seu sindicato no torneio principal. Errol está um pouco confuso com o conceito de eliminatórias. Sora explica que, como o torneio do Deus da Espada inspira e atrai uma quantidade enorme de aspirantes a espadachins, é quase impossível levar todos para o torneio principal.
Então, a cidade organiza as eliminatórias com categorias diferentes, baseadas em um lançamento de dados. É pura sorte quem enfrenta quem em cada categoria, e o vencedor de cada uma garante um lugar direto no torneio principal. Errol verifica o pergaminho que Rei estava lendo e percebe que ela está em um grupo diferente do seu. Ela agradece a Deus por isso, já que não teria a menor chance de competir com Errol de qualquer forma. Começa a rezar para que Deus a ajude a passar pelas eliminatórias sem muitos problemas. Enquanto Errol zomba dela por causa de seus problemas de papai, a Lolly os interrompe, alegando que eles precisam voltar para as masmorras para treinar. Mas Errol já está entediado das masmorras e quer dar um jeito de sair. Lolly, no entanto, tenta parecer fofa, dizendo a ele que precisa de um homem forte para defendê-la caso as coisas deem errado. Mai percebe o quão patética Lolly é e planeja dar a ela uma lição sobre como ser independente. Mas antes que pudessem sair, Rod aparece no quarto, agindo de forma um tanto dramática ao pegar a filha no colo, dizendo para ela tomar muito cuidado, já que nunca se sabe quando Georg vai decidir atacar de novo. Lolly podia ver o medo nos olhos do pai, então ela concordou solenemente em tomar cuidado antes de sair. Rod se vira e encontra Errol julgando em silêncio. Mas Rod insiste que ainda tem tempo de se recompor e ser um pai mais protetor para a filha. Errol, no entanto, apenas sorri, dizendo que nunca é tarde para ser uma pessoa boa e vai embora. Algumas semanas se passam e finalmente chega o dia das eliminatórias. Os combates começam enquanto a plateia vibra dos baluartes, e os lutadores se chocam em meio a uma chuva de faíscas e golpes de espada. Lentamente, o grupo começa a diminuir, com pessoas sendo eliminadas, e até Lolly perde sua luta antes mesmo de enfrentar Errol. Ela se afasta para o canto, triste com o resultado, já que pelo menos esperava chegar à final desta vez. Risos. Mas Errol não se importa com os sentimentos dela, alegando que ela estava preocupada à toa por não terem vencido as eliminatórias, já que estavam no mesmo grupo. Como ela teria perdido de qualquer forma, isso deixa Lolly ainda mais triste do que já estava. Mas ela se recompõe e diz para ele ficar atento, mesmo que ele seja muito forte, porque a outra finalista do grupo deles tem uns truques na manga. Errol, por outro lado, parece nem aí e responde que já viu quase todos os truques das suas lutas nas masmorras, então duvida que esse oponente o surpreenda. A Lolita, no entanto, não tem tanta certeza, pois responde que esse espadachim ruivo é, na verdade, um espadachim mágico, que pode usar seus feitiços para reforçar suas espadas com mana e poder extra. Isso foi bem inusitado, já que Errol não esperava que a cidade permitisse o uso de magia em um torneio baseado em ser o melhor espadachim. Lolly responde que não importa sua classe. Você só precisa fazer parte de uma guilda para entrar no torneio. Com isso, o apresentador chama Errol e Lolly lhe deseja boa sorte. Ele sobe na arena e se depara com a garota ruiva, que logo lhe diz que ela é uma espadachim de magia e que essa é uma classe aceita. Então ela não quer ouvi-lo xingar e reclamar de como a luta foi injusta por causa da magia dela. Errol deixa bem claro que não se importa e que o melhor lutador venceria a partida. Com isso, o locutor começa a luta e, imediatamente, a garota ruiva começa a arremessar bolas de fogo nele. Errol faz um movimento de Matrix, desviando dos ataques um por um, enquanto reflete e corta os demais. A garota das espadas mágicas, no entanto, parece ter uma fonte infinita de mana, continuando seu bombardeio. Mas Errol desvia e se esquiva dos ataques para chegar perto. Ele tenta derrubá-la imediatamente. Mas a garota consegue bloquear o golpe enquanto usa outra bola de fogo para forçá-lo a recuar. Errol começa a ter uma ideia das habilidades dela e comenta que deve ser bem conveniente poder alternar de ataques corpo a corpo para ataques de longa distância quando quiser. Ela se gaba de como é talentosa e que um perdedor sem classe como ele jamais conseguiria derrotá-la. Mas Errol responde que ela não é mestre em nenhuma dessas duas áreas, mesmo conhecendo o básico de ambas. Isso a tira completamente do sério e ela promete fazê-la engolir suas palavras enquanto usa sua magia para imbuir o fogo em sua lâmina, transformando em uma espada flamejante, alegando que apenas uma pessoa da classe de espadachim mágico pode empunhar algo assim. Com isso, ela balança sua espada, fazendo a chama perseguir Errol, que desvia com calma e rebate contra ela. Mas até ele está tendo dificuldade para prever o próximo ataque por causa dos movimentos erráticos dela. Ele reconhece o talento dela, dizendo que ela deve ter praticado bastante. Mas logo ele fica parado e mostra a ela, sem piedade, o que o domínio real parece, começando a desviar os ataques de chama sem sequer se mover da posição. Ele insiste que, mesmo que sua técnica básica de espada fosse melhor que a de um figurante qualquer, ela poderia ter sido muito mais eficiente e problemática. Mas nesse nível, ela mal supera os NPCs.
Isso a deixa profundamente envergonhada, e ao perder a compostura, Errol aproveita a deixa para lançar um golpe duplo em sua direção, que apaga completamente sua chama, a deixando chocada. Antes que ela pudesse sequer entender o que acabará de acontecer, ele usa seu passo de piscar para aparecer atrás dela e dá um tapa na cabeça com seu golpe, a derrubando. A multidão explode em aplausos enquanto os juízes anunciam Errol como vencedor do quarto bloco. Mas tudo o que ele pensava era como dominar e aplicar as habilidades que acabou de ver essa garota usar. Alguns dias se passam depois disso e finalmente chega o dia do torneio final. Lovely volta para a casa da guilda para acordar o pai, insistindo para que ele assistisse ao torneio com ela. Assim, eles poderiam torcer por Errol e Rai, que venceram seus grupos e estão no torneio principal. O pai dela nem sequer abre os olhos e diz para ela ir sozinha. Como ele não se importa nem um pouco, Lovely tenta irritá-lo. Perguntando se ele está com medo, ele vai ver Jorg lá. Rod imediatamente se irrita, dizendo que não tem medo de Jorg. Mas logo ele volta aos sentidos, e no momento de vulnerabilidade, diz para a filha que tentou pegar sua espada ontem. E percebeu que está tão enferrujado a ponto de talvez nem vencer o torneio dos deuses da espada. Isso tira a paciência do Zé Ninguém, que nem conseguiu se classificar para as eliminatórias, quanto mais sonhar em vencer o torneio dos deuses da espada, se achando enferrujado. Ela diz a ele que ele deveria pensar em como ainda pode enfrentar os lutadores na final dos torneios, enquanto outros espadachins que treinam a vida inteira nem conseguem se classificar para a primeira luta. Finalmente, Rod concorda em ir, a caminho do estádio, ele pensa em como treinou o rei quando tinha os 2 braços, em vez de ser um amontoado de um braço só. Ele recorda aqueles momentos com carinho e se pergunta como o rei se sairia. Já que ela é sua aluna mais antiga até o momento, e ele tem uma conexão muito forte com ela. Durante o torneio, Rei parece estar perdendo a compostura, tremendo as pernas nervosamente. Olhando para o chão, ela se assusta com Errol, que pergunta se ela está com medo de se enfrentarem no primeiro round. Isso parece fazê-la esquecer seus medos, e ela tenta acertá-lo. Mas Errol agarra o soco dela, justo quando os juízes anunciam que a primeira luta será entre Jorg. O campeão invicto contra Errol, o fantasma sem classe que está surpreendendo todo mundo com sua trajetória impecável até agora. Ele se levanta para ir embora, mas Rei segura sua mão, desejando-lhe boa sorte. Com isso, Errol entra na arena, onde um espectador da plateia o chama, dizendo para ele dar um baile em Jorg e despedaçá-lo em 64 pedaços. Mas no momento em que Errol vê Jorg entrando na arena, ele imediatamente percebe que algo está errado. Os olhos de Jorg ficaram roxos, ele cresceu presas e um chifre. Parecendo que acabou de vender a alma para o demônio, os sentidos de aranha de Errol começam a formigar ao perceber que esse cara pode ser perigoso. Mas Rod imediatamente percebe o que está acontecendo. Ele nota a espada que Jorg está segurando e a flecha de Warren para recuar. Ao segurar uma espada com um demônio muito poderoso preso dentro, a voz de Jorg parece diferente quando ele se manifesta, afirmando que ele não achava que ninguém o reconheceria. Lovely está confuso, já que Jorg deveria saber quem Rod é. Mas Rod responde que o próprio demônio parece ter possuído Jorg naquele momento. O que significa que Jorg não está no controle de nada. Rod afirma que a espada deveria ser a espada original usada pelo deus da espada que derrotou o rei demônio. Mas antes de morrer, o demônio amaldiçoou a espada, por causa da qual ela deveria estar trancada no depósito real. O demônio sorri, afirmando que foi selado por centenas de anos. Mas ele permaneceu paciente, pois sabia que um dia alguém viria para libertá-lo e reivindicar o poder para si. E foi exatamente o que aconteceu com Jorg. Ele anuncia para todos no estádio que é o demônio Gelda, o destruidor da humanidade. Isso até tira Rei de dentro, que afirma sempre ter achado que Gelda era apenas uma lenda. Uma história para assustar crianças. O demônio que se tornou poderoso o suficiente para destruir o planeta inteiro. O caos e o medo se instauram quando cidadãos comuns reconhecem seu nome e começam a correr do estádio, causando uma debandada. Gelda, no entanto, aprecia o som dos humanos gritando por suas vidas e não vai deixá-los escapar tão facilmente. Então, ele cria um círculo mágico sob si, cobrindo todo o estádio em uma cúpula de energia mágica, capturando e trancando as pessoas lá dentro. Ele gargalha do horror que está causando, alegando que os gritos dos humanos soam como música para seus ouvidos e que ele vai aproveitar isso enquanto os massacra. Para sua surpresa, Errol não se move de sua posição. E, na verdade, desembainha sua espada. Gelda diz para ele correr por sua vida. Mas Errol afirma que está confiante de que poderia derrotá-lo, já que já foi derrotado antes, o que significa que não é invencível. Risos.
O demônio gargalha, afirmando que a última vez que foi derrotado foi por um deus da espada. E, de acordo com a memória de Gorg, não existe nenhum deus da espada vivo neste momento. Errol rebate dizendo que ainda existe um deus da espada vivo, que é sua própria mãe, e que ele ainda pode derrotá-lo sem precisar ser um deus da espada. O monstro não consegue evitar o riso, mas logo a gargalhada cessa quando Errol avança para atacar, forçando o demônio a recuar antes de contra-atacar. Errol desvia dos ataques enquanto o demônio permanece ali, chocado, percebendo que aquele garoto usou a técnica do passo divino, que só os deuses da espada utilizam. Errol, no entanto, não para e continua usando essa técnica, atacando o demônio de múltiplas posições. Mas o demônio simplesmente sorri, alegando que Errol esqueceu que ele está no corpo de um imperador da espada, o que significa que os ataques de Errol não estão causando muito dano. Com isso, o demônio pula e acerta Errol no ombro, jogando no chão, achando que o garoto estava acabado. Ele se surpreende, no entanto, quando a poeira baixa e Errol parece ter absorvido o ataque sem grandes danos, graças ao seu treinamento com o rei. Isso abala um pouco Gelda, que vai para cima para atacar. Mas Errol o afasta com calma, antes de contra-atacar com seu próprio ataque infinito, cortando e atacando o demônio de várias direções, dominando-o completamente em uma enxurrada de ataques. Isso dispara o PTSD de Gelda, que não duvida que Errol está usando todos os ataques de um deus da espada. Mas ele não consegue acreditar que um mero garoto possa ser um espadachim daquele nível. Antes que ele pudesse elaborar um plano, Errol usa um golpe poderoso para acabar com o demônio, que cai no chão em uma nuvem de poeira. Todos vibram por Errol, pensando que ele derrotou o demônio deus. Mas Gelda ainda não estava morto, já que seu corpo verdadeiro ainda era espada, e todo o dano foi causado ao corpo de Jorg. Ele rapidamente começa a procurar um novo hospedeiro, e imediatamente salta em direção a Rod. Errol consegue afastar Rei do caminho, enquanto Rod se coloca na frente de sua filha para protegê-la. Quando a poeira baixa, porém, Rod está ali com a espada demoníaca em sua mão e agarra Loli, colocando a lâmina em sua garganta. Errol amaldiçoa a si mesmo por não ter percebido que precisava atacar a espada. Não foi o corpo do Jorg que o derrotou, mas já é tarde demais. Ele diz a Errol que, se ele se mover um único centímetro, Loli está morta. Mas Errol se move livremente, dizendo que ele não pode matar a Loli. Rei não sabe porque ele está provocando um demônio literal. Mas quando Gelda tenta matar a Loli, a mão se recusa a se mover. Errol afirma que Rod é muito mais forte do que Jorg jamais foi, então possuí-lo não seria tão fácil. Rod crava a espada no chão, libertando a Loli. Enquanto Gelda tenta revidar e retomar o controle. Rod, no entanto, é mais forte que ele e consegue se libertar da garra do demônio, arremessando a espada em Errol, que a reduz a pó, matando o demônio de uma vez por todas. Alguns dias se passaram desde aquele incidente horrível, mas acabou sendo uma bênção para o sindicato de Loli. Desde que Errol venceu a Taça Deus da Espada, tornou-se conhecimento geral que a Dragonfa está em uma missão para reivindicar seu antigo status de ser o sindicato mais forte da cidade. Ao ouvir isso, muitos novos espadachins aspirantes começaram a se registrar no sindicato, esperando serem treinados pelo próprio Errol, o vencedor da Taça Deus da Espada. Mas eles, por outro lado, conseguiram um professor, bem mais experiente e bem mais rígido que Errol, na pessoa de Rod, que se transformou após o último incidente e recuperou a confiança. Ele começa a treinar os novos membros do sindicato impiedosamente, com a mesma paixão de antes. Ele lutou sozinho contra todos os novos recrutas, dando uma surra neles, e os treinou até eles não conseguirem nem ficar em pé. Um dos novos recrutas acabou se escondendo atrás. Um pilar, mas Loli o viu e o confrontou. Ela alegou que eles só o acolheram na guilda porque ele prometeu se dedicar ao máximo e treinar com dedicação total. O recruta olha para o chão, murmurando que nunca esperava que Rod mesmo treinaria eles com seu regime diabólico. Ele então pergunta a Loli se Errol também os treinaria em breve, mas a Loli solta um suspiro exasperado, alegando que Errol acabou abandonando a guilda depois sua vitória na Taça do Deus da Espada. Ela chora sobre como, até mesmo o rei acabou seguindo-o na esperança de impedi-lo. Mas agora ambos desapareceram por enquanto, e ela não faz ideia de quando vão voltar, se é que algum dia voltarão. Enquanto isso, Errol já está na floresta, viajando na carroça do mesmo aventureiro que o trouxe para esta cidade. O condutor se surpreende ao ver Errol deixar a cidade de Brecha tão cedo, especialmente depois de vencer a Taça do Deus da Espada, o que basicamente o transformou em uma celebridade. Errol responde calmamente que, como ele venceu a Taça Deus da Espada, que deveria ser a competição do espadachim mais forte, isso significa que ele já derrotou o melhor que Brecha tinha a oferecer, o que significa que ele não tem mais motivos para ficar aqui.
O motorista fica confuso, já que há ainda muitos motivos para ficar na cidade dos espadachins, especialmente se você tem o título de ser o mais forte da cidade. Errol, no entanto, não quer estagnar em um lugar que não o desafie. O motorista então pergunta o motivo de estar voltando para a vila, e se estaria com saudade de casa. Mas Errol responde que simplesmente queria testar suas habilidades contra os melhores, e ver o quanto havia evoluído com o treinamento. O motorista fica confuso, mas Errol afirma que quer ver se conseguiria derrotar a própria mãe em um treino agora. Um pouco depois, ele finalmente chega à vila e tenta entrar escondido. Sua própria casa, e surpreender a mãe, que está colhendo algumas flores. Mas a mãe dele é muito experiente e logo sente que ele está chegando, chamando seu nome. Errol se surpreende, mas sorri, sabendo que foi pego pela guerreira mais forte com palavras, e não por uma mulher sem talento. A mãe dele se vira e o avalia de cima a baixo. Errol responde que conseguiu vencer a taça do Deus da Espada, e sua mãe parece muito feliz com isso, já que agora eles têm alguém na família que venceu aquela competição. Errol sorri com isso, mas num piscar de olhos. A mãe dele desaparece e reaparece na frente dele, cheirando uma flor no rosto dele, perguntando se está bom. Errol fica chocado com isso, percebendo que estaria perdido se aquela flor fosse uma espada, o que significa que ele ainda precisa de muito mais treinamento. Se ele almeja um dia alcançar o nível de sua própria mãe, em termos de espadacharia, ele sorri para ela, alegando que ela o descobriu por completo e já sabe o verdadeiro motivo de sua presença. Sua mãe sorri, dizendo que não seria sua mãe se não conseguisse entender o que ele quer. Apenas pelo olhar nos olhos dele, ela diz a ele que, se eles treinassem aqui mesmo, eles definitivamente destruiriam a casa inteira e proporiam fazer a sessão de treino no campo atrás das montanhas. Eles se preparam e se encontram no local de treino combinado, com espadas em mãos. Ela sorri para ele, se perguntando quão forte está seu filho agora. Mas Errol a adverte para não subestimá-lo, já que ele melhorou muito desde a última vez que se encontraram no campo de treino. Sua mãe simplesmente sorri, e num instante aparece na frente dele, com a espada desembainhada, Errol consegue bloquear o ataque, espalhando faíscas pela área enquanto tenta impedi-la. Ela sorri para ele, dizendo que não quer que ele ache que ela não está levando isso a sério. Mas Errol tenta ignorar as palavras dela, sabendo que até mesmo um momento de distração pode ser desastroso para ele. Ele percebe que só conseguiu bloquear esse ataque porque já a viu fazer a mesma coisa no quintal deles. Se ele quiser vencer, precisa ser ofensivo, então ele desvia da espada dela antes de pular no ar e usar golpe divino e cortes de ar duplos em combinação contra ela. A mãe dele consegue a parar facilmente e pergunta animada se ele usou as duas habilidades juntas. Errol responde que sim e pergunta que tipo de habilidade ela usou para bloquear seus ataques, o que a confunde na resposta dela. Que ela simplesmente balançou sua espada e mais nada. Ao perceber que seus ataques são tão fáceis de desviar que ela nem usa nenhuma habilidade para isso. Eles continuam se chocando, causando ondas de choque massivas que assustam os moradores da vila, que se perguntam se dois monstros estão lutando na floresta. Errol continua investindo no ataque. Ele usa a técnica de saltos aéreos para pular e alcançá-la. Mas ela consegue impedi-lo, e ambos retornam ao chão. A mãe dele sorri para ele, dizendo que talvez seja a hora de ela usar todos os seus recursos ao liberar a força divina de sua espada. Errol faz o mesmo, e eles se chocam novamente. Enquanto isso, Rei também chega à vila e a encontra bem deserta. Então ela decide ir até a casa do Errol e perguntar se ele já voltou. A porta é atendida pela irmã mais nova do Errol, que não gosta nada de mulheres aparecendo pedindo informações sobre o irmão dela. Ela tenta mandá-la embora e fechar a porta, mas Errol e sua mãe retornam naquele exato momento, machucados e contundidos da luta. Ele se surpreende ao ver Rei na vila e afirma que estava na floresta tendo uma luta com sua mãe. Sua mãe parece muito orgulhosa, como diz que Errol ficou muito mais forte e até a derrotou hoje. Errol sorri e responde que eles foram igualmente equilibrados e que ele conseguiu derrotá-la só pela força, nada mais. Rei ainda está muito surpreso, já que sua mãe é uma arma de fogo mítica, mas Errol responde que ela teria feito uma rapina nele se estivesse no auge. Mas mesmo nesse estado de decadência, anos depois de ter deixado o treinamento, ela ainda era a adversária mais difícil que ele já enfrentou. Eles entram na casa e sentam para conversar enquanto comem bolo, e a mãe dele está realmente curiosa para saber como Errol conheceu essa jovem bonita. Errol responde que eles costumavam morar juntos na cidade, o que faz os olhos da mãe brilharem de esperança, imaginando se seria escolhida. Mas Rei imediatamente esclarece que eles estavam no mesmo. Apenas a guilda, e nada mais.
É quando ela se lembra do motivo de estar ali. E pergunta a Errol por que ele deixou a guilda tão abruptamente. Errol responde que deixou uma carta de demissão também. Mas Rei diz que ele deveria ter pelo menos conversado com eles, se despedir antes de ir. Mas Errol tem uns trecos ou algo assim, pois simplesmente responde que não tinha concorrência na cidade, então era óbvio que não tinha opção a não ser ir embora. A mãe dele pergunta se ela veio tudo. Ela veio até aqui só porque estava preocupada com Errol. Mas Rei se recusa, alegando que na verdade veio para se tornar aluna dela e aprender todas as técnicas que ela tem a oferecer. A mãe de Errol responde perguntando se ela quer aprender a ser uma boa dona de casa para ele. Mas antes que Rei pudesse argumentar mais, uma voz muito familiar a ela vem do jardim da frente de Errol. Onde Evans, o pai de Rei, chama a mãe de Errol, alegando que eles precisam ir imediatamente para a floresta, pois alguns monstros incrivelmente fortes estiveram lá não muito tempo atrás e destruíram completamente metade da floresta. A mãe dele pensa rápido e afirma que ela e Errol já estiveram lá e lidaram com o monstro, e que ele não os incomodaria mais. Evans sente alívio ao ouvir isso. E responde que avisará a aldeia de que não há necessidade de evacuação no momento. Foi então que ele notou sua própria filha, Rei, que parecia cada vez mais com a mãe. Ele pergunta por que ela está ali. Mas antes que Rei pudesse responder, a mãe de Errol interrompe, alegando que Rei quer aprender a ser uma boa esposa. Ele só quer ser um bom espadachim. Mas a mãe do Errol diz para ele não se preocupar, pois ela o ensinará tanto a arte da espada quanto os deveres de um marido. Com isso resolvido, Errol acaba subindo para o escritório do pai, onde o encontra ocupado em sua mesa, rabiscando um monte de símbolos mágicos. Ele o cumprimenta, afirmando que está prestes a fazer uma descoberta que pode se tornar sua técnica definitiva. Errol não demonstra interesse e desinteresse. Em meio a tudo aquilo, ele diz direto para ele que finalmente derrotou sua mãe e agora quer aprender magia com seu pai. O pai dele o parabeniza por derrotar o deus da espada, mas diz direto para ele que é impossível para ele aprender magia. De volta à cozinha, a mãe dele entrega uma faca para Rei, para ensiná-la a picar alguns legumes, mas Rei nunca segurou nada além de uma espada em suas mãos. Então ela usa assim, quebrando a mesa inteira, chocando a mãe e a irmãzinha do Errol. Um tempo depois, Errol e seu pai consertam a mesa e ele mostra suas habilidades mágicas ao reparar uma caneca quebrada. Enquanto guardam as ferramentas no galpão, o pai dele o adverte novamente para parar de tentar usar magia, pois é impossível para ele. Ele explica que com espadas, ele poderia praticar e tentar todos os dias, e aos poucos, melhorar as espadas quebradas no galpão deles. É uma prova do seu trabalho duro e dedicação. Mas tentar aprender magia sem ter uma reserva de mana é como tentar dominar uma espada sem ter braços. É quase impossível. Errol se vira para o pai e pergunta como ele sabe que Errol não tem mana. O pai responde que teria recebido uma aula se tivesse mana, mas Errol retruca que um dia, durante o treino com Rei Brestia, ele acabou usando toda a água benta que o sindicato tinha, o que irritou-o. Pessoas humildes alegavam que a guilda já estava endividada e que o consumo de água benta de Errol só estava os afundando ainda mais. Com isso, ela tirou um monte de poções de recuperação de mana e mandou ele tomar. Desde que ele tomou as poções, Errol sentiu uma pequena quantidade de mana circulando pelo corpo. O pai dele ficou muito interessado em ouvir isso e decide experimentar, guiando Errol. Liberar uma pequena quantidade de mana na palma de suas mãos. E para sua surpresa, Errol consegue fazer exatamente isso. Mas imediatamente desmaia. Essa é uma prova clara de que Errol, na verdade, tem uma pequena quantidade de mana dentro de si. Quando Errol finalmente acorda, ele pergunta ao pai como pode aprender magia agora? O pai responde que seu reservatório de mana é menor do que o de um bebê recém-nascido, então ele precisa. Treinando todos os dias. Treinar é o que Errol faz de melhor, então ele compra um monte de poção de mana e começa a treinar todos os dias. Depois de 6 meses inteiros, ele consegue produzir mana suficiente para estar na categoria de completos novatos, que tem um pool de mana muito fraco. O pai dele fica radiante, dizendo que ele deveria ir para a academia de magia, onde ele mesmo aprendi todos os feitiços. Ele revela um pergaminho cheio de feitiços, dizendo a Errol que ele precisará aprendê-lo se quiser fazer qualquer magia. Com isso, a mente de Errol começa a fervilhar com novas possibilidades sobre aprender magia no mesmo lugar que tornou seu pai um dos melhores bruxos do país. Mais tarde naquela noite, eles se sentam juntos para jantar e a mãe de Errol diz a eles que Rei está ficando cada vez melhor tanto nas tarefas domésticas quanto na esgrima, o que a deixa muito feliz.
Enquanto o pai do Errol diz a eles que Errol está no caminho para se tornar um bruxo agora, abrindo possibilidades infinitas. 3 anos se passaram desde então, e Rei tem treinado todos os dias com a mãe do Errol para ser uma espadachim melhor, além de uma dona de casa mais habilidosa. Esta manhã, a mãe do Errol pediu para ela preparar o chá da manhã, o que a deixou bem aflita no começo. Mas logo ela pegou o jeito e finalmente serviu para ela com as mãos tremendo. Ela esperou ansiosamente enquanto a mãe do Errol tomava um gole e provava o chá. Por um tempo, antes de exclamar que ela fez um ótimo trabalho, já que o chá está exatamente como deveria. Isso deixa Rei mais feliz do que ela esperava. Mas logo sua celebração foi interrompida por um choro vindo de cima, que se revela ser a irmãzinha de Errol, Mira, que lamenta que, ao tentar acordá-lo, ele não estava lá. Ela só encontrou um bilhete deixado para trás. A mãe do Errol verifica o bilhete, que tinha apenas uma linha escrita por ele. Nela, ele mencionava que estava indo para Arsbel, a cidade da magia, para treinamento. A mãe dele fica um pouco triste, pensando que ele poderia ter se despedido pelo menos, enquanto a Mira continua chorando. Isso faz com que a Rei perceba como suas travessuras quando era mais nova teriam impactado sua família. Quando ela partiu para a Cidade das Espadas, Brestia, a mãe do Errol, ela imediatamente diz a Rei que não quer que ela vá embora assim. E Rei responde que jamais faria isso, e que ainda tem muito a aprender com ela. A mãe do Errol pensa em como, no começo, sua filha mais velha saiu de casa, e agora o Errol também saiu de casa, se perguntando quando teria chance de vê-los de novo. Enquanto isso, Errol já estava na periferia da vila. Viajava com o mesmo motorista de aplicativo da noite anterior, que pareceu surpreso ao ver Errol novamente. Errol pergunta quanto tempo levaria, e o homem responde que deveria levar mais ou menos 2 dias para chegar lá. Eles continuam a conversar, quando o homem afirma que Errol é muito estranho. Ele foi para a cidade de Brestia, e exibiu grandes feitos de força e habilidade, antes de abandonar toda a fama e fortuna para voltar à aldeia, que ninguém sequer sabe que existe. Então ele desaparece. Ele está fora do mapa há uns bons 3 anos, e agora está indo em direção ao nosso feitiço, a cidade da magia. Errol diz que quer tentar a sorte no exame, e ver como se sai em comparação com os outros. De repente, um garoto ruivo pergunta a Errol se ele também vai para o exame de admissão da Academia de Magia, o que ele acha estranho, já que Errol é muito mais velho do que um examinador normal. Antes que Errol pudesse responder, uma garota de cabelo azul repreende o garoto ruivo, dizendo para ele não zombar das pessoas, já que é óbvio que Errol está reprovando a prova há vários anos. Antes que Errol pudesse dizer a eles que é a primeira vez que ele vai a essa cidade, a garota de cabelo azul diz a ele que é realmente admirável ver pessoas fracas tentando superar suas fraquezas, ambos. O garoto e a garota azul começam a se esbarrar a cabeça. Enquanto a garota verde tenta acalmá-los, sem sucesso, o garoto vermelho se vira novamente para Errol e pergunta em que tipo de magia ele é especialista, e afirma que usa magia vermelha. Errol começa a pensar no tempo em que seu pai ensinou a ele sobre todos os diferentes tipos de afinidades mágicas, o negro sendo magia negra, o branco significando magia de luz, amarelo significando magia da terra, verde significando magia do vento, azul significando magia da água, e finalmente vermelho significando magia do fogo. Mas como Errol não possuía afinidades inatas, seu pai decidiu tentar todas as magias possíveis que ele poderia aprender. Ele volta a si e diz ao garoto vermelho que realmente não sabe qual magia ele poderia usar, já que não tem a menor classe. O garoto se surpreende com isso, mas a garota azul chama de perdedor, alegando que Errol obviamente está zombando dele. Afinal, ninguém sem a menor educação conseguiria nem sonhar em prestar os exames da Academia de Magia. O garoto vermelho se vira, furioso, dizendo para Errol parar de importuná-lo, mas Errol diz que não estava e prova com seu cartão de turma, que mostra para todos risos que ele realmente é uma pessoa sem classe. As crianças mais jovens ficam chocadas com isso e afirmam que ele nunca seria capaz de passar nos exames. Mas antes que Errol pudesse dizer qualquer coisa, um rugido enorme ecoa da floresta, sacudindo as árvores ao redor. Errol reconhece imediatamente o som e afirma que deve ser um rei troll, que acordou de seu sono profundo. O garoto imediatamente começa a entrar em pânico, afirmando que eles precisam fugir, já que o rei troll é incrivelmente forte. E a garota azul apressa o motorista de aplicativo a partir logo. O motorista se vira, horrorizado, e diz que, por causa do rugido, seus cavalos desmaiaram de medo. A garota percebe que não há como escapar dessa situação e que eles precisam se manter firmes e lutar.
Então, ela começa a bolar um plano e diz para o garoto vermelho e a garota verde que, no fim das contas, Troll é Troll, e eles podem simplesmente trabalhar juntos. Mas seus planos viram cinzas quando, finalmente, o Rei Troll emerge da floresta com um enorme porrete na mão. Red tenta acalmar as meninas, dizendo que o Troll é gigante, mas elas precisam manter a calma e tentar derrubá-lo. Antes mesmo que pudessem fazer qualquer coisa, levam um baita susto. Quando o Troll é arremessado para o alto por um golpe do porrete. Quando um Troll ainda maior surge da floresta, as meninas se ajoelham, tremendo e se segurando, percebendo que sua magia não seria páreo para a criatura. Mas o garoto vermelho mantém a compostura, pois não pode demonstrar medo na frente das cabanas. Então ele sai da carroça e tenta se acalmar antes de tirar sua varinha mágica, e com toda sua mana, lança uma bola de fogo no Troll, acertando em cheio no rosto. Por um momento, eles acharam que tinham uma chance, mas quando a fumaça se dissipa, e o Troll sai completamente ileso e mais furioso do que nunca. O garoto usou toda a sua mana naquele ataque, então não tem mana restante para tentar escapar. O Troll começa a avançar contra o garoto, quando, de repente, uma enorme explosão cobre toda a área e o transforma em cinzas. Mas Errol surge por trás, dizendo que talvez ele deveria ter. Segurou um pouco. O garoto se assusta com isso, e até as meninas comentam entre si que magia de explosão é uma forma muito avançada de magia, que só os magos usam, e que para os mais fortes, Errol nem os nota e vai para os cavalos. Usando imediatamente seu feitiço de cura para recuperá-los, quando ele se vira, encontra o garoto ruivo de joelhos, implorando por perdão, e pede para que ele se torne seu mestre, pois deseja se tornar um grande mago um dia. Errol tenta explicar que eles estão completamente enganados, que ele não é mestre, apenas um examinado. Ele mostra o cartão da turma novamente, mas a garota verde comenta que ele deve ser um mago muito poderoso e está usando um cartão falso para esconder sua identidade. Incapaz de resolver o mal-entendido, ele decide continuar seu caminho em direção à cidade de Arspel, e depois de alguns dias, eles a alcançam no início da manhã. A cidade está situada entre um lago, com dróveras em todos os lados para permitir a entrada e saída das pessoas. A garota observa e se espanta ao ver o garoto vermelho, cheio de confiança, agir como um cachorrinho domesticado enquanto circula Errol, fazendo a ele todos os tipos de perguntas. Uma vez dentro, o garoto diz a Errol que ele deve ser fazendo o teste para magia vermelha, o que significa que Errol e ele estarão juntos. Enquanto a garota verde e azul vão fazer o teste para a magia da terra e da água, é aí que Errol descobre que o curso e os testes são divididos com base nas afinidades mágicas, e torce para que não rejeitem da mesma forma que fizeram em Brescia por ele ser de classe baixa, para sua surpresa. Quando ele chega ao balcão de recepção, a recepcionista sorri e coloca um carimbo no cartão dele, e entrega o número de inscrição para ele. Errol pergunta se está tudo bem mesmo ele sendo uma pessoa sem classe, e a recepcionista responde que todas as pessoas têm o mesmo direito de fazer a prova, e ninguém será discriminado. Ele percebe que esse lugar é realmente diferente de Brescia, e então se dirige para o local de provas. Lá, ele vê um monte de crianças alinhadas juntas. Enquanto um deles lança uma pequena bola de fogo em um alvo de metal e passa no teste. Antes que ele pudesse entender exatamente o que teria que fazer, porém, um garoto jovem e chamativo, com cabelo ruivo, entra na arena de testes e pergunta ao instrutor se está tudo bem se ele destruir uma de suas bonecas metálicas. O instrutor ficou confuso a princípio, mas então ele checa o cartão dele e percebe que o garoto é um usuário de magia avançada, o que é uma classe muito rara de se conseguir. Todos os garotos ficam chocados e observam o garoto enquanto ele se aproxima e usa seu feitiço para criar um pilar de chamas, que consome completamente a noite metálica. O garoto parece orgulhoso do que fez, mas o garoto ruivo acaba dizendo que o Errol dele conseguiria fazer melhor. O garoto convencido imediatamente se ofende e se vira para ele, perguntando se ele acha que qualquer cara conseguiria fazer melhor do que um usuário avançado de magia. E o garoto vermelho responde com ousadia que seu Errol comeria no café da manhã e o cagaria antes do almoço. O garoto convencido alega que essas são ameaças vazias e ninguém conseguiria igualá-lo e derreter metal como ele fazia. Apontando que a noite nem sequer derreteu um pouco, o instrutor aponta que os cavaleiros são feitos de mitril, que é um dos metais mais fortes do mundo e não quebraria com tanta facilidade. O garoto vermelho volta a começar a zombar do arrogante Pestinha, arrastando Errol, alegando que ele se sairia muito melhor. Errol dá um tapa na cabeça dele antes de sair para a arena. Ele decide usar a mesma habilidade do Pestinha, o que já o surpreende a todos, mas a explosão não foi nem perto de ser tão chamativa, e foi apenas uma pequena coluna de fogo, que não pareceu fazer. O garoto convencido começa a rir,
mas sua risada logo termina quando o cavaleiro Dimitriu se funde completamente em um monte de metal derretido. O garoto fica chocado e afirma que magia de erupção nunca conseguiria derreter Mitril, mas Errol responde que usou uma versão modificada dessa magia, onde ele concentrou todo o fogo em uma única coluna minúscula, criando um calor intenso incomparável a qualquer outra magia de erupção. Com isso, ele simplesmente sai daquela arena e entra na arena de magia azul, onde a garota azul consegue acertar o alvo e passa. Ela se assusta ao ver Errol ali, mas Errol não perde tempo e usa um ataque de lâmina de gelo. Quebra a noite novamente antes de seguir para a arena de magia verde, deixando o instrutor e os alunos completamente abalados. Logo antes da arena, porém, ele a vê, a garota de verde, que responde que nem sequer se inscreveu ainda, porque está muito assustada. Ele a encoraja e consegue aumentar a confiança dela, a ajudando a passar pelo processo de inscrição e, em seguida, seguindo em direção à arena. Este teste foi bem simples, já que tudo que eles precisavam fazer era produzir um feitiço de vento básico e mover o moinho de vento à frente deles. Mas, como sempre, Errol exagera e produz um tornado, que destrói completamente o moinho em pedacinhos, chocando o instrutor. A garota verde foi a próxima e ficou apavorada de novo, mas Errol a encoraja com mais um discurso motivacional e a empurra em direção à arena, que ela atravessa sem problemas. Com isso resolvido, ele também se sai muito bem nas escolas de magia da luz e da magia amarela antes de seguir para a escola das trevas. A escola parece abandonada por fora, sem uma única alma à vista, quando ele de repente ouve um barulho estranho vindo de uma caixa. Ele estava prestes a inspecioná-la quando, de repente, ouve uma mulher chorando que perdeu seu bichinho de estimação e pergunta a Errol se ele o viu em algum lugar. Errol não sabe o que dizer e afirma que tem algo na caixa, e a mulher imediatamente começa a revistá-la a risos. E tirando uma aberração com a aparência de um sapo de dentro. A mulher parece feliz agora e se vira para Errol, afirmando que ela mesma criou a quimera e pergunta se é fofa. Errol não fez nada além de sorrir quando de repente levou um susto daqueles com o esqueleto vindo de trás. Seus instintos entraram em ação e ele decapitou o esqueleto com um único movimento de sua varinha. O esqueleto se apressou para pegar a cabeça de volta. Enquanto Errol pergunta: seja ela um monstro não morto, o esqueleto insiste que ela é uma linda escriturária e se apresenta como Lada. Errol pergunta onde ele pode encontrar o salão de exames, e Lada informa que a escola de magia negra está aberta para qualquer um, já que eles quase nunca têm muitos alunos aqui. Com isso, ele conseguiu entrar em todas as 6 escolas. Depois de completar seu registro, ele sai e encontra o garoto ruivo. E as meninas azul-esverdeadas o cercam, e elas começam a discutir sobre como Errol estaria no colégio delas, já que ele fez o exame delas. Mas Errol a surpreende ao revelar que ele passou em todos os 6 exames e vai aprender todas as afinidades mágicas a partir de agora. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima.